Melquisedeque foi um rei e sacerdote contemporâneo de Abraão. Por ser um dos personagens mais misteriosos da Bíblia, muita gente se pergunta quem foi Melquisedeque. Toda essa curiosidade se dá principalmente pelo fato que a Bíblia não fornece nenhum detalhe sobre a sua origem e nem sobre a sua morte, mas destaca a forma clara da sua importância. Melquisedeque era um rei de uma cidade chamada Salém, que provavelmente foi a Jerusalém primitiva, e sacerdote do Deus Altíssimo, do hebraico Elion. O nome Melquisedeque significa Rei de Justiça. Por conta do seu aparecimento repentino e o seu desaparecimento misterioso, muitas especulações se informam sobre quem foi Melquisedeque. Alguns estudiosos consideram que Melquisedeque teria sido Enoque, e entre outras pesquisas acham que ele era um anjo, era o Espírito Santo ou até mesmo uma aparição de Cristo pré-encarnada. Na verdade, todas essas sugestões não passam de especulações. Particularmente, acredito o que podemos dizer com certeza de Melquisedeque foi que ele foi um gênio, não descendente de Abraão, descendente de Noé, conhecedor e praticante do culto do verdadeiro Deus. Mesmo em meio a tanto paganismo na época de Abraão, onde praticamente todas as religiões eram politeístas, Melquisedeque era um líder civil e religioso. Isto é um rei e sacerdote. A Bíblia facilmente esclarece que Melquisedeque era um verdadeiro adorador do único Deus, principalmente considerado as referências sobre ele nos livros de Salmos e Hebreus. Além disso, o respeitoso historiador e estudioso da história judaica, o judeu Flávio Joséfo, os pais da igreja e os reformadores nunca duvidaram da verdadeira religião de Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque é citado apenas 2 vezes no Antigo Testamento. A primeira em Gênesis, onde é narrado o fato do seu aparecimento, e a segunda em Salmos. Em Gênesis, Abrão estava voltando de uma batalha onde salvou seu sobrinho Ló, e acabou se encontrando com Melquisedeque, que na ocasião trouxe-lhe pão e vinho e o abençoou. O relato termina com Abraão pagando o dízimo do que tinha conseguido na guerra a Melquisedeque. Vamos ver o que está escrito lá em Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos, e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Em Salmos, Davi, em um salmo semiânico, estabelece uma relação entre o sacerdócio de Cristo e de Melquisedeque. Um possível dano de fundo para esse salmo é tomada de Jerusalém por volta de 1000 a.C., o que faz que muitos intérpretes expliquem o tal salmo considerado o fato da casa de Davi ter se tornado a herdeira da dinastia de reis sacerdotes de Melquisedeque.
E jurou o Senhor, e não se arrependerá: tu és o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmos, capítulo 110, versículo 4. A ordem sacerdotal de Melquisedeque é a anterior de Levi com Arão, quando ele utiliza a declaração do salmista de que o sacerdócio do Messias é segundo a ordem de Melquisedeque. Ele estava dizendo que o sacerdócio de Cristo é legítimo e superior ao sacerdócio do início da lei. E assim como Melquisedeque, de quem não sabemos nada sobre a sua linhagem e a sua morte, o sacerdócio de Cristo é eterno e permanece para sempre. Ou seja, não precisa ser substituído por novas gerações como acontecia no sacerdote levítico. Basicamente, o que o escritor queria transmitir era principalmente a ideia de que o sacerdócio que os judeus conheciam era temporário, mas o de Cristo é definitivo e já existe antes mesmo da lei. Há um entendimento quem foi Melquisedeque, naturalmente somos levados a perceber a soberania de Deus na condução da história e cuidando de cada detalhe para revelar o seu Filho amado ao mundo.